Só dizer assim, ó, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Isso já nos traz paz, né? A nossa vida não está nesse acaso, mas ela descansa aos cuidados do soberano Senhor de todas as coisas. Portanto, descansemos nele. Amém? Abra sua Bíblia em 1 de João capítulo 3. 1 de João capítulo 3. Aliás, 1 de João exatamente, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura dos versos 4 até o verso de número 10. Estamos fazendo a exposição dessa carta. 1 de João capítulo 3, dos versos 4 até o versículo de número 10. Mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixes enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do maligno, porque o maligno vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do maligno. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Nós te louvamos pela tua palavra, e à medida que nós progredimos olhando para esta carta, invocamos que a nossa mente seja iluminada por ti. Também oramos para que o Senhor contemple as nossas necessidades. Quantas vezes entramos neste momento, no ambiente onde vamos celebrar juntos, com o nosso coração tão sobrecarregado. São tantas as questões que envolvem nossos pensamentos, tantas coisas que envolvem a nossa vida, mas que nesta noite também o auxílio do Senhor seja sobre cada um de nós, na nossa individualidade. Ilumina nosso entendimento para compreender a Sagrada Escritura e fazer dela um proveito para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Vimos a semana passada que nos versos 1 ao verso de número 3, nós poderíamos intitular os benefícios ou a bênção de termos sido tornados filhos de Deus. João vai exatamente colocar no capítulo 3 essa sessão introdutória. Ele volta à necessidade de estabelecer o teste moral. E esse teste moral, então, é a veracidade que se precisa ver nos filhos de Deus, naqueles que nasceram de novo,
no que diz respeito à sua conduta ao lidar com a prática do pecado. Ao fazê-lo, João introduz o princípio anterior. Qual é o princípio? Ele vai dizer que por causa do grande amor de Deus, Deus nos alcança e Deus nos outorga em amor a graça e a bondade, de termos nos tornado seus filhos. É o verso de número 1 do capítulo 3. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então, ao introduzir isso, João passa agora do momento de transição do Cristo que havia de vir. Ele diz que o Pai amou e trouxe pecadores a uma relação de filho, e esses filhos eles viverão aqui numa esperança do porvir, ou seja, aquele que há de vir virá, e olhar para a segunda vinda de Cristo. Então coloca os peregrinos do Senhor, enquanto estão aqui, na necessidade de confirmar a sua salvação em uma vida piedosa, que João vai descrever no versículo de número 3, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a esperança de que ele voltará estabelece que os filhos precisam perseverar em um padrão de vida moral condizente com a sua identidade. E a ideia aqui é exatamente: Deus nos tira do mundo e estávamos perdidos no mundo. O seu amor nos conduz por meio da regeneração a uma nova vida, e somos devolvidos ao mundo outra vez, e peregrinos somos no mundo, com a identidade de Deus no mundo, com o amor de Deus em nossos corações e com o padrão de vida que vem de cima para baixo, confrontando os valores e a contracultura do mundo a partir do Evangelho de Deus. A partir de agora, João sai da transição do Cristo que virá, para o Cristo que já veio. Ou seja, se a expectativa de sua vinda estabelece motivo suficiente para o peregrino do Senhor se manter firme, a certeza de que ele veio e o que ele fez quando veio enriquece o nosso coração para darmos sinais de uma vida de fato transformada. Então, a mudança transicional agora é do Cristo que virá para o Cristo que já veio. A obra então do Cristo que já veio é a razão para que eu e você venhamos viver uma vida purificada, conforme o verso 3. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Então, por um lado, a vinda dele no futuro, e por outro lado, o Cristo que veio. E o que esse Cristo que veio fez, que nos leva exatamente a esse viver puro. João traz duas sentenças do que ele fez quando ele veio. Primeiro, ele se manifestou para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Veja, verso 4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Verso 5: sabeis também que aquele que se manifestou, aquele aqui é Jesus, aquele que veio, ele veio para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ou seja, o Cristo que veio, quando veio, ele tirou de sobre nós o domínio do pecado e a tirania do pecado que reinava escravizando o nosso viver. Em outras palavras, a vinda de Cristo é exatamente a garantia do grande amor eterno do Pai, que ao trazer o seu Filho, o propósito era que todo aquele que nele cresce pudesse ser totalmente liberto do pecado. Ele nos libertou do domínio do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Ou seja, o Senhor veio e tirou o domínio desse pecado e nos liberta para uma nova vida.
vida. Agora veja como João coloca isso no versículo 5: sabeis que ele se manifesta para tirar o pecado, e nele não existe pecado. Ou seja, a ideia aqui é que aqueles que foram por ele libertos e trazidos a uma relação por meio dele, reconciliatória com Deus Pai, como filhos, estes precisam espelhar no mundo a vida de Cristo. Assim como Cristo não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, nós vivemos aqui buscando exatamente um viver que reflete o grande poder de Deus, rompendo os grilhões daquilo que nos moldava a uma tirania e a uma dominação, a uma vida pregressa, a uma vida de pensamentos, emoções, ações e reações longe de Deus. E aí o autor então integra as duas coisas. Esse raciocínio é respaldado por Paulo no capítulo 6 de Romanos. Veja o que Paulo vai dizer nos versos 6, no verso 11 e no verso 12 de Romanos. Paulo vai dizer exatamente o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecer às suas concupiscências. Cristo se manifestou para tirar o nosso pecado. Amém. O que eu e você praticamos no passado, o que praticamos agora no presente e o que viermos a praticar, por causa ainda da luta de uma natureza caída, já está cravado na cruz a sentença da nossa vitória, da nossa libertação e do perdão para todos sempre. João estabelece então isso, colocando que a vida moral significa uma vida de constante luta contra a natureza pecaminosa. O que é a vida moral para João? A vida moral quer dizer, ele nos tirou do mundo, nos trouxe a identidade de filhos, mas estamos ainda no mundo, e ele nos deu aqui os recursos essenciais para que, estando aqui, nós venhamos vencer as aptidões e solicitações do velho homem, da velha natureza, das tentações, de tudo que lutam para que nós venhamos ceder a uma natureza caída do nosso velho, uma forma de viver. Em outras palavras, o que João está dizendo é que Deus entrega ao mundo o reflexo do que verdadeiramente o Evangelho faz. E o que o Evangelho faz? O Evangelho transforma pecadores, expande, coloca notoriamente como um bom perfume, com padrões totalmente diferentes, afeições transformadas, vida transformada e um constante anseio de agradar ao Pai por meio do Filho, entendendo que toda a tirania e o domínio do pecado fora retirada de sobre nós pelo ato da nossa redenção. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas ele veio também para destruir as obras do diabo. Veja comigo o versículo de número 8. João vai dizer: aquele que pratica o pecado procede do maligno, porque o maligno vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do maligno. Veja, se por um lado ele rompe a tirania e o domínio do pecado sobre nós que somos filhos, por outro lado, ele retira de sobre nós o domínio tirano das forças do mal, dos principados e potestades. Deixa eu trazer um pouco da consciência disso. O pecado entra no mundo pelas forças angelicais, pelos seres angelicais. Satanás introduz o pecado e o homem peca posteriormente ao ouvir, desobedecer e transgredir a vontade de Deus.
A partir de então, nós temos um mundo que jaz no maligno. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, somos descendentes de Adão, nascemos com a natureza caída, portanto nada poderíamos fazer para que a nossa vida estivesse livre também da tirania de Satanás. Lembra quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele vai falar do estado pré-cristão de gentios e judeus, e ele vai dizer: outrora nós estávamos mortos, mas esses mortos eles viviam fazendo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e diz Paulo: éramos por natureza filhos da ira como os demais, e andávamos segundo esse príncipe da potestade do ar. O que Paulo está dizendo? A nossa maneira de pensar e viver longe de Deus, autônoma a Deus, independente de Deus, outrora ela estava escravizada. O cenário ali é como uma fila acorrentada nos pés e nas mãos de escravos do pecado, do pensamento e na forma de ver a vida, que andávamos enfileirados sob o domínio do príncipe deste mundo. Mas graças a Deus, que ele veio. E quando ele veio também para desfazer as obras do diabo. Portanto, há uma restrição sobre os filhos de Deus, de uma forma singular. Ainda estamos no mundo, ainda padeceremos as opressões malignas, ainda sofreremos as tentativas fugaz de Satanás de nos atingir e de nos levar em diversas formas a transgredir e deixar o nosso Deus, mas ele não tem exatamente o domínio sobre nós, porque a graça que nos salvou é a graça que restringe sobre nós as suas obras e as suas manifestações. É isso que João está dizendo. Se por um lado vocês têm esperança que ele vai voltar, por outro lado ele já veio, e ele tirou o pecado, e ele veio para exatamente desfazer as obras do diabo. Agora vamos fazer então um entendimento novamente do teste moral. O que João está dizendo? Vocês estão no mundo com dois recursos essenciais. Quando vocês olham para a vossa natureza, lembre-se, ele já nos libertou do domínio do pecado. Podemos viver então em novidade de vida. Diga: podemos viver em novidade de vida. Hoje, amanhã, há uma semana, daqui um mês, os filhos amados no mundo vivem em novidade de vida, vivem uma vida abundante, vivem os padrões de Deus no mundo, vivem debaixo dessa nova perspectiva, desse novo olhar. O que garante isso é que aquilo que nos escravizava, ele rompeu, fomos libertos, mas há um outro opositor, e ele é insistente, e ele vai continuar tentando. Mas para esse tentador, Deus nos deu outro recurso quando Cristo veio. Ele restringiu sobre nós. Portanto, o diabo nesse sentido é o diabo de Deus, só faz o que Deus permitir, dentro de um propósito maior, muitas vezes inexplicável, mas sobre nós repousa a consciência de que o tirano e o dominador não domina sobre os filhos. Louvado seja o nosso Deus. Desta forma, João então dá uma descrição que é um teste: quem pertence a ele e quem não pertence a ele, quem é filho dele e quem não é filho dele. E o que caracteriza então esta identidade de quem é e de quem não é? Volte o seu olhar então para o verso de número 4. Ele começa então dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Logo, o que nós podemos olhar aqui como os impactos do pecado é: primeiro, o pecado é uma transgressão da lei. Desde o começo foi assim. A ordem de Deus era uma, e Adão, como representante de toda a raça humana, criada à imagem e semelhança de Deus, transgride, erra o alvo. E os filhos de Adão
somos pecadores, é natureza caída e vamos pecar porque temos uma natureza caída. Logo João deixa claro, porque vocês têm esperança da vinda dele, precisam se purificar. Lembre-se, não repitam a transgressão. Lidem com a natureza caída com o devido cuidado, com a devida vigilância, porque Deus leva muito a sério a transgressão. E ele vai dizer então: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é uma transgressão, logo é uma ofensa ao Criador, ao Senhor, àquele que se assenta no trono. O Filho de Deus amado, então, ele deve ser levado a uma obediência voluntária, a um amor recíproco, a um amor constrangido. Ou seja, nada eu podia fazer para ter recebido o que recebi desta forma, porque ele me amou tanto em Cristo e me libertou e tem operado em mim eficazmente. Eu, por amor a ele, e tão somente por amor a ele, eu vou estar vigiando aqui enquanto caminho com essas duas convicções e com a certeza de que ele me aguarda para um dia estar com ele em glória. Amém. Ele deixa claro então que essa purificação é lidar com a natureza que vai solicitar o pecado e portanto ele é uma transgressão. Mas João também deixa claro a origem de onde isso vem. Ele vai dizer que essa origem foi no ser angelical. O diabo peca desde o princípio. Portanto, ele tem origem lá, chega em Adão, chega a sua posteridade. E logo nós precisamos estar também, como filhos amados, atentos às suas ciladas e à sua tentativa de nos levar para fora de um propósito de Deus. O pecado também reflete aqueles que ainda não nasceram de Deus. O verso 6 diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Verso 6. Então deixa eu inverter o verso. Aquele que o conheceu, e conhecer aqui é o conhecimento na experiência pessoal, não é a consciência cognitiva apenas. Aqui não tem a ver com o conhecimento da teoria sobre Deus, como qualquer pessoa pode ter. Conhecer aqui significa conhecer na experiência do novo nascimento, se constituindo aquele que se tornou filho. Todo aquele então que o conhece, de João, exatamente, ele não vai viver nessa prática. Se vive nessa prática, João é categórico, não conheceu nessa forma de filiação, ou seja, pode conhecer acerca dele, mas não conheceu salvificamente. E aqui está a grande diferença. O pecado então vai refletir os que não são filhos de Deus. João vai colocar novamente a coisa em preto no branco. Ele vai dizer: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Diga para o seu irmão: não se engane. Amém? Amém? Ninguém engane você nem a mim. João vai deixar muito claro quando ele diz: aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Ora, que justiça é essa? Se ele é justo, então vamos viver de maneira condigna com ele. Aquele que pratica o pecado procede não dele, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não? O que permanece nele é a lei divina, a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém. Porque é nascido de Deus. João está falando de dois nascimentos aqui, né? Ou de duas categorias, melhor dizendo. Ele está dizendo daqueles que descendem de Adão, e somente isso, e portanto trazem a sua natureza caída e permanecem aí, cegos, sem entendimento, sem conhecimento da salvação e da vida com Deus. Continuam no mundo morto
em pecados e vivem no mundo sem Deus, estes viverão uma prática e um padrão e uma forma de viver, deixando de fazer o que deveriam fazer e fazendo o que não agrada a Deus, praticando o que não agrada e deixando de praticar aquilo que agrada. Ora, de um lado e de outro, estes estão aí tendo uma paternidade. João diz: o pai destes é o diabo. Ele peca desde o princípio, ele domina sobre essas mentes, e estes então estão entre vocês. De igual modo, além de descendentes de Adão, nós nascemos do Pai, por meio do Filho. Amém? Amém? E esse novo nascimento que o Espírito operou em nós, nos conecta a uma nova perspectiva de viver. E então, temos esses dois grupos caminhando no mesmo lugar, no mesmo contexto, vivendo os mesmos desafios cotidianamente. Quando você sair por aquela porta, e eu também, hoje, para dormirmos e amanhã iniciarmos uma semana de trabalho, nós estaremos próximos a pessoas para quem a concepção de vida, o olhar de vida e os padrões dessas pessoas são não de filhos de Deus, mas de filhos do diabo. E é isso que João está dizendo. Há uma diferença entre um e outro. Há uma diferença nesse padrão de um e do outro. E João então vai colocar como que essas diferenças elas são postas. Primeiro, nascemos da parte de Deus. Segundo, praticamos a justiça porque Ele é justo e nos conduz a essa justiça. Terceiro, o conhecemos de uma forma singular, a forma que nos levou exatamente à identidade de filhos. O conhecemos como Ele nos trouxe a uma nova vida e a um novo conhecimento. Estamos no mundo com esta identidade que não é a identidade do mundo, mas a identidade que vem de Deus. E é o verso 10 o que João coloca. Isto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que João usa o mesmo termo para descrever que Jesus se manifestou para tirar o pecado, Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, e agora os filhos de Deus são manifestos ao mundo. E como que eles são manifestos ao mundo? Pela prática da justiça e pelo amor aos seus irmãos. Então, numa cadeia estrutural, João está falando de conhecimento de Deus, que reflete nova vida de Deus no mundo, através dos filhos, que praticam a justiça à semelhança de Cristo e que aprendem a amar uns aos outros ao longo dessa trajetória, refletindo exatamente o grande cuidado. Onde encontramos então o teste moral? O que João está dizendo é que nós precisamos adotar esse modelo de vida e nos esforçarmos, como diz o autor aos Hebreus: ainda não resististe até o sangue, fazendo o quê? Lutando contra o pecado. Ou seja, ainda não resistimos até as últimas consequências, lutando contra essa natureza. Portanto, viver essa identidade é viver uma vida abundante, onde desejamos agradar ao Senhor e lutar contra aquilo e tudo aquilo que na nossa maneira de pensar, de sentir e de reagir não o agrada. Na prática, como isso vai acontecer? Em uma constante vigilância. Imagina que ainda não chegamos lá. Lembra que eu disse a semana passada? Lembra o cenário que eu pedi para você construir na sua mente, de estarmos numa estrada e desesperançosos muitas vezes, mas o que nos acalenta o coração é saber que ainda não chegamos lá. Verdade, ainda não chegamos lá. Teremos que lutar contra esses apelos da nossa natureza e vamos lutando na dependência do Espírito, com a graça de Deus, e viveremos no mundo testemunhando para a nossa família, no trabalho, na vida da igreja, na nossa vizinhança, onde nós estivermos, que de fato é
seu lugar em um padrão de vida que insiste em dizer não àquilo que não agrada a Deus e dizer sim e desejar aquilo que agrada a Deus. Eu fico olhando aquela imagem da bebezinha ali no colo de Mirella. Quão dependente ela é, não é? E é assim que nós vamos vencer. Amém? Dependentes do Pai. Amém. Cada vez mais o mundo tomará o seu curso, pertinho de nós. Cada vez mais veremos os casais, os pais, os filhos. Paulo adverte Timóteo disso. Nos últimos dias, como os homens seriam. Cada vez mais a criação caída geme pela forma de degradação moral em todos os níveis, pela ausência de Deus nos corações. Cada vez mais veremos atrocidades que refletem a pecaminosidade ostensiva de um coração que só pensa em si e são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas cada vez veremos também o poder de Deus sobre vidas, como sal da terra e como luz do mundo, dizendo ao mundo e no mundo: eu pertenço a Deus. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo. Eu tenho uma paternidade gloriosa e viverei no mundo refletindo essa nova vida. E portanto vamos bradar ao mundo, como Paulo fez em toda a sua missão, que se convertam a Deus, que se arrependam dos seus pecados, porque há esperança em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que privilégio olhar para o que João está construindo. Os filhos de Deus que foram amados é aquilo que Deus oferece no mundo como pequenos cristos, conscientes de uma paternidade e influenciadores por meio de suas vidas como uma grande demonstração do amor de Deus. Chegará um dia que esse privilégio ao mundo se encerrará. O Filho virá, glória a Deus. E quando Ele vier, então nós seremos totalmente transformados. E ali, como a gente olha para Mateus, nós vemos o próprio Senhor separará uns dos outros. E ouviremos essa declaração: vinde, bendito do meu Pai, possuam por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu vou perseverar? Porque eu tenho esperança de que Ele virá, mas porque eu tenho a certeza de que Ele já veio. E porque Ele já veio, Ele está ao meu lado, Ele me sustenta e Ele me mantém de pé. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Vocês estão entregues ao sair daqui, aos que ainda não são filhos. Façamos o nosso trabalho, amém? Nada de viver, por exemplo, quando eu me converti, fui discipular, o meu discipulador dizia assim: crente tem que ser crente para valer. Crente tem que ser crente de verdade. Eu acho que hoje a gente tem que dizer isso mais vezes, não é? É triste quando a gente ouve perto de nós. Por exemplo, vamos contratar. Se tiver o quesito de que é crente, já é um problema. Não obstante a toda a qualificação profissional, pai. Sim ou não? Sim. Por que isso? Porque em algum momento nos perdemos no teste moral. Mas sabe, as palavras que o Senhor trouxe para Pedro são as palavras que constantemente precisamos lembrar. Tu me amas. Tu me amas.
Se você puder responder para Deus hoje que o ama, já é o suficiente na dependência dele para prosseguir. Porque nada em nós deve ser feito a não ser pelo constranger do seu amor no nosso coração. Amém. Que ele nos faça concordar desse amor. Amém. Para a sua glória. Amém. Nós te damos louvores nessa noite, Glória a Deus. Santificado seja o teu nome. porque somos filhos de Deus. Louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor. Que responsabilidade. Glória a Deus. E quando olhamos então que convivemos com quem não é filho, precisamos que eles vejam em nós qual é a diferença. O que nos distingue dessas pessoas? O que nos leva a refletir neles como uma luz nas trevas, como aquilo que vem do alto ao que é puramente humano, com os valores do reino a uma geração dos seus próprios valores. Isso precisa ser vivido nas coisas pequenas da vida. Quando dormimos e acordamos, nos ajuda, Senhor. Quando deixamos de fazer o que deveríamos, de buscar o Senhor, de clamarmos ao Senhor, de nos voltarmos a Ti, a Tua palavra, de assumirmos as nossas responsabilidades espirituais, morais, sociais, mas também isso toca o nosso cotidiano, quando vamos dizer alguma coisa para alguém, quando vamos responder a alguém, Senhor, quando nos comportamos, quando reagimos, quando não concordamos e ferimos. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que somos filhos de Deus. Que o nosso Evangelho vá para o cotidiano, para as coisas mais simples do dia a dia, e ali ele seja demonstrado. Enche o nosso coração desta certeza, que lembremos sempre que os teus olhos estão sobre nós, para nos ajudar, para nos capacitar, para nos socorrer, para nos corrigir, porque o Senhor nos ama. Amém. Te agradecemos por tão grande privilégio. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amém.